E aqui a gente tem a paleta de Narmer, né, então essa paleta, né, de pedra ali é uma placa de siltito, né, ela é uma placa de siltito. E a gente tem várias representações interessantes aqui, a gente tem a representação de um lado e do outro, né. E aqui nesse lado esquerdo a gente tem o faraó, o Narmer, né, o primeiro faraó, o unificador, ele representado bem maior que as outras figuras, por quê? Não é porque ele era um gigante, é uma forma de representação hierárquica. Ele foi um guerreiro, né, unificador, ele foi o primeiro faraó, ele foi muito importante, principalmente a questão hierárquica, ele ali dominando os inimigos, né, ele pegando no cabelo do inimigo, ele em posição posicionado com uma arma, né, e ele utilizando uma coroa, essa coroa aqui pessoal, a coroa branca, porque a cultura material é aqui meio que acinzentada, né, mas essa coroa é a representação da coroa do Alto Egito, é a coroa branca do Alto Egito. E aqui a gente tem um Narmer, alguém do Alto Egito, um rei do Alto Egito, né, sul do Egito, dominando o inimigo do norte, do Baixo Egito, tá. E aqui a gente tem um falcão com braços humanos bem na frente dele, tá. E esse falcão aqui representando o Horus, né, então tem várias é uma iconografia bem importante para a gente entender essa paleta de Narmer que marca esse período de unificação ali dos reinos do Alto e Baixo Egito, e o início do período dinástico. Então, na história do Egito, eles, estabeleceram-se ali o quê? 30 dinastias, que vão do ano 3100, que é quando se inicia ali o processo da unificação, até 332 antes da Era Comum, que é quando começa ali o período ptolomaico, a dinastia ptolomaica ali dos Ptolomeus, da Cleópatra, né. Então, as dinastias, pessoal, elas podem se classificar ali, a gente tem vários períodos dinásticos, né, eu vou falar um pouquinho deles para vocês, só para a gente poder entrar na 18ª dinastia, tá bom. Então a gente tem a época tinita, ou período arcaico, primeiro período é esse. Ele compreende ali as 2 primeiras dinastias, a primeira e a segunda dinastias egípcias, a primeira dinastia, que ali foi iniciada pelo faraó Narmer, ou certo, esse que está representado nessa paleta de Narmer, né, e abarca ali do ano 3100 ao ano 3650 antes da Era Comum. Então a primeira dinastia, ela começa ali realmente com a unificação do Egito pelo rei Narmer ou Menes, também chamaram de Menes, tá, cuidado para não confundir, tem gente que acha que são reis diferentes, mas Menes é o mesmo Narmer, certo? Que foi um faraó ali do Egito Antigo, considerado ali o unificador dessas regiões do Alto e do Baixo Egito. E, portanto, ele teria sido ali o primeiro faraó do Egito unificado, das 2 terras unificadas. Então é possível que tenha sucedido ali o Escorpião segundo ou Ka, né, que já é do período governantes do período pré-dinástico, tá. Então essa paleta de Narmer, na qual ali se encontra seu nome, ela retrataria essa unificação, né, a vitória do Alto Egito sobre o Baixo Egito e a unificação. Então o período de seu reinado, ele pode ter sido em qualquer momento ali entre 3273 a 2987 antes da Era Comum. E de acordo com a datação por radiocarbono, carbono 14, é comum tomar-se a data de 3100 antes da Era Comum ali para o seu início, né. Então depois desse período arcaico, né, a gente tem o Império Antigo, né, então o Império Antigo, né, que é o período antigo ali do Egito, que vai do ano de 2635 até 2155 antes da Era Comum. E esse período, pessoal, ele é conhecido justamente como a Era das Pirâmides, né, as grandes pirâmides são datadas desse período, né, e ele vai abarcar ali da terceira até a sexta dinastia. Então, durante essas dinastias, terceira e quarta,
o Egito ele viveu uma época que a gente chama de dourada, sem guerras, onde todos trabalhavam para satisfazer ali ao faraó. E nessa época construiu-se ali o complexo funerário de Mênfis, em Saqqara, né, com a famosa pirâmide escalonada de Djoser, aquela pirâmide de degraus, que é a primeira pirâmide. As 3 pirâmides, as 3 maiores pirâmides ali do platô de Gizé vieram depois dessa pirâmide de Saqqara, tá, que foi encomendada pelo faraó Djoser. Então, posteriormente, eles construíram, né, as 3 grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos. E também foi construída a pirâmide de Saqqara por ordem do rei Unas, tá. Então, durante a sexta dinastia, ainda ali no período antigo, no Império Antigo, né, o poder dos faraós ele diminuiu e a unidade ali do país começou a desaparecer. Então, até a 10ª dinastia e durante mais de 100 anos, houve apenas ali houve o quê? Houve dezenas de faraós que não souberam conduzir o país, houve um problema de gestão mesmo, de gerir o império. E depois a gente tem o Império Médio, né, o Império Médio ele se desenvolveu entre os anos 2061 e 1785, antes da Era Comum, e ele engloba ali as dinastias, a 11ª e a 12ª, o Império Médio, né. E o início do período é marcado ali pela instituição de Tebas, né, que foi uma das principais cidades do Antigo Egito, como capital do Egito. Tebas, atual Luxor, né, então foi ali onde ela foi estabelecida como capital do Egito, e passou um bom tempo sendo, né. Então, durante esta época, o Egito, ele estendeu ali suas fronteiras, eles conquistaram muitos territórios, né, parte ali da Núbia, e posteriormente, ao não resistir ali aos ataques dos Hicsos, cederam o poder a eles. Então os Hicsos vindos ali da Ásia, né, então que tomaram ali Avares, tornaram Avares, né, uma região ali do delta do Nilo, parte oriental ali do delta do Nilo, onde eles instituíram Avares, a capital do Egito, durante essas dinastias, né, esse período relacionado aos Hicsos. Eles governaram o império ali entre as dinastias 13ª, 16ª, 17ª, mais ou menos isso. Então o Império Novo, né, ele começa justamente, né, ele com essa expulsão, após essa expulsão dos Hicsos. Então o Império Novo ele está compreendido ali entre os anos 1551 e 1080 antes da Era Comum, né, e o Império Novo ele vai englobar as dinastias da 18ª até a 20ª dinastia. Então, a dinastia da qual vamos tratar hoje, a 18ª dinastia, ela pertence ao Império Novo, a esse período do Império Novo, tá. Então a 18ª dinastia, ela começa ali, como eu falei para vocês, com essa expulsão dos Hicsos em direção a Kadesh. Kadesh, que é uma cidade cananeia, ali localizada no rio Orontes, e onde hoje é a Síria, né, parte ocidental da Síria. Então eles foram expulsos pelo rei Amoses, grande guerreiro, salvador, né. Então esse faraó, ele expulsou os Hicsos, que esse faraó, né, que havia mantido ali seu poder em Tebas, os tebanos, né, que expulsaram ali os Hicsos, né. Então com a expulsão dos Hicsos, Tebas volta a ser a capital do Egito. E os faraós e não mais Avares, né, como estava na época do período ali dos Hicsos. Então os faraós mais importantes do período foram Tutmoses III, que é considerado Napoleão do Oriente, Tutmoses ou Tutmés III, eu vou chegar lá, né, vou falar de todos, né, e o Tutmoses III, que era enteado até da Hatshepsut, filha do Tutmés ou Tutmoses II. Então ele foi um grande conquistador, ele foi muito importante o governo dele para a expansão territorial do Império Egípcio, né. Por isso que ele é chamado de Napoleão do Oriente. A gente tem o Amenhotep III ou Amenófis III.
o pai do Amenófis IV, que viria a ser o Akhenaton, né, é isso galera, eu vou falar em detalhes, né, de cada um deles, né. Então, durante o reinado ali do Ramsés II, né, esse período do Império Novo, né, ele também tem como destaque o Ramsés II, né, então durante o reinado do Ramsés II, o Egito ele conquistou a Núbia e construiu ali os templos de Abu Simbel, por exemplo, né, aquele complexo de templos. Ramsés II ele viveu quase 100 anos e teve mais, olha só, ele teve mais de 180 filhos, né, muito. Incrível, né. Assim, com a morte dele, sucessivos Ramsés, eles foram deteriorando ali o Egito e perdendo a grandeza que anteriormente havia sido conquistada pelo Ramsés II. Então, posteriormente a gente vai falar também em outra live, né, porque o Ramsés II ele não está na 18ª dinastia, ele está no período do Império Novo, mas ele não está ali na 18ª dinastia, tá bom? Então, depois desse período do Império Novo, vieram outras dinastias posteriores, ali do ano de 1080 ao 332 antes da Era Comum, né, onde sucederam-se as dinastias da 21ª até a 30ª. E nessa época, encerrou com a 30ª, né, nessa época o país ele fragmentou-se bastante, ele dividiu-se, e a capital mudou para Tanis e depois para Bubastes, durante esse período dessas dinastias, né, dessas últimas dinastias. E no ano de 525 antes da Era Comum, o Egito ele foi invadido pelos persas, a gente teve aquela invasão persa, e ficou ali sob o domínio dos persas, né, o que era horrível para o antigo egípcio. Eles ficaram sob esse domínio persa até a conquista do território por Alexandre Magno, que foi tipo um salvador, foi endeusado, colocado como faraó, e é assim que começa ali o período greco-romano. Com Alexandre Magno, após ele a gente tem a instituição ali da dinastia ptolomaica, que se inicia ali com os generais dele, né, então a gente tem início aquele período ptolomaico, e em seguida que se encerra ali em 30 antes da Era Comum com Cleópatra, né, que foi a última governante, a última faraó, e aí a gente tem início ali o período romano, onde o Egito realmente ele perde totalmente ali, ele finaliza com Cleópatra a questão da hegemonia que ele possuía, ele perde aquela hegemonia, e aí vem aquele período romano, né, a dinastia, inclusive essa dinastia, a ptolomaica, né, que foi o último período ali, né, onde o Egito ele tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha hegemonia, né, após isso ele perde totalmente, tá bom?